Olá Pedro, hoje é dia 25 de julho de 2014 e estamos aqui para mais uma entrevista. Ia começar por falar, tu és um tipo extraordinário, muitíssimo culto, fluente em várias línguas, muito articulado, só encontro equivalente nos Papas, se calhar no Kundera, no Brodsky, no Nabokov. Queria perceber como é que essa fluência existe, sendo que tu, penso eu, não és um tipo que passe de manhã à noite fechado num quarto escuro a ler, não? Não, eu acho que li muito durante a altura na vida de um homem que é preciso ler, que é entre os 14 e os 20 e tal anos. Eu aos 15 anos tinha lido o Camus por completo, antes dos 17 tinha lido a Marguerite Duras, depois dediquei-me aos americanos até aos 20 e por aí continuei. Depois estive muito tempo sem ler sistematicamente, sempre lendo aqui e ali artigos, pequenos fragmentos de livros por aí fora. Recentemente, há uns 5 anos esta parte, tenho lido os grandes clássicos da história, Ilíada, Odisseia, Ovídio, As traduções agora que foram feitas para português? Em traduções recentes. Umas em francês, outras em inglês, outras em português. E vou pontuando com literatura contemporânea, entre aspas, sei lá, Thomas Bernard, etc. Tive um momento que me apeteceu debruçar-me sobre os russos, Tolstói, Chekhov, por aí fora, mas ainda não estava na altura. Isso virá. Eu acho que faço parte de um grupo de pessoas que teve uma cultura ou teve uma formação ou teve um modo de crescer que tinha a ver com um dispositivo que implicava o ato de ler como um ato de construção de personalidade e estruturante do modo de pensar. Portanto, eu sou provavelmente o último, ou um dos últimos, antes de uma geração que fundamenta o seu conhecimento, digamos, nos grandes meios de comunicação, as internets, o visual ligado ao vídeo, etc, etc. Eu não faço parte desse grupo, faço parte de um grupo que precede esse momento histórico e que tem a ligação ao livro e a formação do conhecimento a partir da leitura como construção de um modo de olhar o mundo e de um modo de estar no mundo. Nesse particular, poderíamos dizer que eu sou uma pessoa, digamos, anacrónica, se tivermos em conta os critérios que são hoje valorados como os critérios de aceitação daquilo que é suposto esperar-se de uma pessoa informada e ativa e prática. Eu não sou nem ativo nem prático segundo esses critérios e sou informado segundo critérios que antecederam estes que agora, de alguma forma, legitimam a presença no mundo. Eu tenho a sensação que o mistério, o encanto e o fascínio do livro é, de alguma forma, indispensável à construção de uma curiosidade sobre o mundo. Um livro revela-se a pouco e pouco. Implica que tu faças parte de qualquer que seja a narrativa que constrói o livro. Ao fazer isso, tu extrapolas a tua posição no mundo, potencias uma quantidade infinita de personagens e enriqueces o teu olhar. E essa espécie de mistério inicial, que é o folhear de página a página e que só te revela nesse ritual de ir passando as folhas, ir seguindo e acompanhando, isso ligado à circunstância de teres que integrar, personalizar, fazer parte do encanto e da narrativa do livro, faz com que possas eventualmente conquistar e ganhar um modo de abertura e de curiosidade perante o mundo
que eu não sei se será o mesmo ou se será feito da mesma maneira com outras, digamos, com outras fontes de conhecimento. Seja a internet, seja, enfim, digamos, esta rede vastíssima e complexa e em permanente movimento, que é a rede de conhecimentos que hoje estão acessíveis, digamos, virtualmente, no espaço, digamos, virtual, para que as pessoas os possam aceder. Eu não tenho a certeza, e gostaria muito de tomar isto como um debate, não tenho a certeza que o fornecimento de uma informação que é normalizada, catalogada, formatada e que está disponível em rede, seja de algum modo de maior qualidade ou mais propositiva do que digamos, toda a bagagem que a história da literatura traz às pessoas e toda a exigência de um acompanhamento profundo, filosófico, intelectual, sensorial, é exigido pela leitura de um livro. Mas a parte disso, tu não, sendo artista visual, não, tu não pensas que a literatura, os artistas visuais, de certa maneira, que não leram, estão um pouco castrados nas imagens, ao contrário do que pode parecer, porque o livro, ou, por exemplo, a banda desenhada já não faz isso, não é? Mas o livro, em que tem só letras e palavras, obriga-te a tu imaginares o que lá está. Portanto, nada te é dado de graça, não é? Se quiseres, o livro pode funcionar como uma espécie de imperativo conceptual, no sentido em que ele exige de ti que tenhas a capacidade de visualizar os acontecimentos, as circunstâncias, as emoções, os factos, as tramas de relações políticas, sociais, emocionais e culturais que os livros propõem digamos, na sua narrativa. Tudo deve ser construído a partir no espírito do leitor, a partir desse encontro com a palavra escrita e essa espécie de aumento da dimensão interior, da dimensão projetiva que um livro exige ao seu leitor, é com certeza, e agora vou ser provavelmente crucificado pelas gerações mais jovens, é com certeza potencialmente mais enriquecedor, mais exigente e de maior riqueza no sentido de pedir ao leitor, pedir ao sujeito ativo desta história que construa um mundo diferente, que aumente os parâmetros que tem de vida, que aumente a sua noção do mundo a partir justamente daqueles símbolos gráficos de tendência abstrata e que se limitam a transmitir uma ideia original que é enriquecida pela mente daquele que está a ler. Ou seja, não temos aqui, ao contrário de muitas outras fontes de informação, uma imagem formatada e preparada e digerida e construída, praticamente acabada nas suas exigências, na sua metodologia e nas conclusões, e que é fornecida empacotada, pronta a consumir, sem a margem da transformação, sem o arremedo da crítica, sem a exigência da perplexidade, sem o fascínio da curiosidade. Tudo, de facto, na sociedade de comunicação que hoje vivemos, parece, de uma forma perversa, indiciar uma necessidade transmutada para uma coisa que é oferecida. Não és convidado a elaborar, és convidado a receber. E ao seres convidado a receber, és, sem que o saibas, convidado a ser igual aos outros. Isso é manipular. És convidado a fazer parte do todo sem questionar esse todo. Tudo te é fornecido como se estivesse legitimado
por circunstâncias alheias à tua preocupação, por circunstâncias alheias à tua emoção e que te é oferecido como a verdade. Mas Uma será que verdade só... oferecida implica, do ponto de vista político, ideológico e conceptualmente, é a formatação do totalitarismo. Mas tu não achas que, mesmo na literatura, existe esse fenómeno? Não é? Porque só na alta literatura é que isso não acontece, não é? Não há outra coisa... É porque há muito tipo de literatura, ou então só se chama literatura, há a literatura mais erudita. Eu, numa circunstância de que já não me recordo com clareza os contornos históricos e factuais, lembro-me de ter dito a uma assistência que não havia má arte nem há maus artistas. Só há arte e artistas. Depois é claro, há uma multidão infindável de praticantes de belas artes, obras que se parecem com quadros, mas não o são. E, portanto, há um mar, há um oceano de coisas que se arrogam a ambição de ter o estatuto de obra de arte, os seus autores arrogam-se o estatuto de artistas, mas não passam de replicadores de coisas que não têm qualquer interesse. São decoradores de interiores, são pessoas amáveis, simpáticas, imbuídas das melhores intenções e que produzem objetos para, enfim, para uma espécie de um conforto ameno da vida do dia-a-dia. Há um fosso intransponível entre essa atitude e aquilo que é o lugar da criação artística, o lugar do pensamento artístico e o lugar da obra de arte. Portanto, em literatura é a mesma circunstância. Fazes-me essa pergunta e eu vejo-me forçado a dizer não posso estar de acordo contigo, ou percebo a tua pergunta, mas respondo-te dizendo não há nenhuma literatura que eu conheça que tenha essa qualidade. Toda a literatura que eu conheço é alheia a essa normalidade, a essa nomenclatura, a esse estabelecer de uma verdade geral em que todos se reconheçam. Não. A arte tem justamente, em qualquer dos territórios de exercício, da música à poesia, da literatura à pintura, ela tem a vocação, e esse conceito é muito importante, tem a vocação de induzir a perturbação, induzir o questionamento, induzir a perplexidade. Não recusar de forma alguma e sob nenhum pretexto continuar no sentido da construção de uma curiosidade perante o mundo. E é isso que distingue a prática das artes da prática das belas artes. E então, assim, eu sei que tu, em tempos, não é, nomeadamente a seguir ao 25 de Abril, fizeste política. Não durante muito tempo, mas a determinada altura achaste que eras muito mais útil, se calhar, a fazer artes plásticas ou artes visuais do que a trabalhar na política. Mas foste para as artes plásticas, calculo eu, com a mesma premissa, com a ideia de mudar o mundo. Eu nunca fui outra coisa senão um artista, desde muito jovem. Nunca tive, como já disse repetidas vezes, em variedíssimos suportes, ocasiões e circunstâncias, tive a ocasião de referir isto, que volto aqui novamente a trazer à colação. Ou seja, desde miúdo, desde criança, que fiz desenhos, pintava, e ao contrário daquilo que faz parte um pouco das lendas urbanas, a verdade seja dita é que nunca tive por parte da minha família qualquer tipo de obstáculo em relação a esta minha vocação. Por parte dos meus pais, tive todo o apoio em qualquer circunstância, nunca fui confrontado com uma hipotética inutilidade desta minha tendência. Antes, pelo contrário, fui alimentado, fui acarinhado e fui acompanhado nesse aspecto. A tal ponto que, quando, ainda antes de acabar o curso geral dos liceus, como era suposto fazê-lo, eu manifestei junto da família a vontade de não o fazer e de
coisa que era possível na altura, hoje não é, de fazer os exames de admissão à Escola de Belas Artes, mesmo sem ter concluído os estudos gerais do liceu. Isso não gerou nenhuma polémica em casa, sabiam o que é que eu era, o que é que eu queria e sabiam não só, por um lado, que eu tinha um grau de obstinação muito particular em relação a mim e à minha vida, como também eles próprios, os meus pais, eram pessoas que tinham, enfim, claramente uma abertura de espírito e não foi, portanto, um choque emocional. Eu cumpri, enfim, a itinerância burocrática e entro nas Belas Artes em 1973, de onde sairia 10 anos depois, em 83, com a licenciatura, sendo certo que para um curso de 5 anos demorei 10, mas a vida é de tal maneira estimulante que não se pode fazer uma coisa só de cada vez. Tem que se fazer muitas coisas ao mesmo tempo, todas as vezes. Resultado, no curso, digamos, dessa fase da minha vida, de repente deu-se o 25 de Abril. Ora, o 25 de Abril, digamos, é ocioso estarmos aqui a falar sobre o 25 de Abril, bastará dizer que, de uma forma, digamos, telúrica, e por isto entendemos vindo de baixo para cima através da terra, abanou a sociedade portuguesa de uma forma incontornável e abanão em relação ao qual não se pôde voltar atrás. Por muito que tenha havido muita gente que tenha tentado e dado o seu melhor para fazer com que isso voltasse atrás. Com todas as vicissitudes que são próprias do processo histórico, com passos em frente, passos atrás, passos para o lado ou para a frente, a verdade é que o balanço geral é que o 25 de Abril e tudo aquilo que ele representou em relação aos 48 anos de ditadura fascista permaneceu, transformou-se e moldou para o bem e para o mal, para o melhor e para o pior, aquilo que é o Portugal que nós temos hoje. Nessa altura eu tinha, quando se deu o 25 de Abril de 1974, eu tinha 17 anos, na altura. Cumpriria 18 em setembro desse ano. Não se pode sentir um grau de mudança destas quando se é adolescente sem se querer fazer parte. Ou tinha que se ter um adjornamento tão profundo, com uma situação conservadora, com o status quo de um regime que precedeu esse período revolucionário, ao ponto de não querer fazer parte, ou se era assim, ou por muito pouco informado, por muito pouco sensibilizado, por muita falta de, digamos, de visão e de noticiário, era impossível não se sentir, de algum modo, o ar de mudança que a sociedade estava a experimentar, que era pressentido em tudo, na forma como as pessoas se mexiam na rua, como se tocavam, como sorriam, como olhavam, todo o barulho. Há um som, há um rumor, há uma poesia, há um movimento, uma música própria das transformações históricas e sociais. E digamos, essa vibração não é impossível de não se sentir. Para um adolescente, os adolescentes diz-se romanticamente que são, por essência, generosos. E são, por essência, heróicos, e são, por essência, combativos, e são, por essência, abertos às experiências e às novidades. É provável que seja verdade. Eu, e muitos como eu nessa altura éramos adolescentes, e todos nos envolvemos de uma forma ou de outra no processo. Eu segui um caminho particular, e esse caminho durou, como tu dizias, pouco tempo, foi entre 74 e 77, e nessa altura, nesses 3 anos, animados e ricos e plenos de experiências, eu envolvi-me numa escala muito simples, numa atividade política muito simples. Trabalhei em comitês de bairro, trabalhei em organizações frentistas, fiz agitação e propaganda, distribuí comunicados, colei cartazes, fui a reuniões, falei com pessoas, organizei movimentos dentro dos sindicatos. Dentro do trabalho que eu tinha, organizei comitês de trabalhadores, junto com outras pessoas seguramente muito mais preparadas do que eu para fazer isso,
mas a verdade é que não se pode virar a estas coisas. Ao fim destes 3 anos de atividade, e que eu nunca, em qualquer altura da minha vida, reneguei ou renegarei, na importância que tiveram para a minha formação e na importância que tiveram para a minha percepção, nem sequer da política, diria mesmo mais a minha percepção do mundo e das relações entre as pessoas, ao fim de um determinado período de tempo, eu tive a sensação, considerei, senti física e intelectualmente que esse tempo, de alguma forma, se tinha esgotado. Eu não poderia fazer mais dentro daquilo que eu saberia fazer para continuar. E aí decidi voltar a fazer aquilo que sempre fiz, com a consciência de que, provavelmente, se eu tinha vontade de propor uma transformação, de trazer às pessoas uma maneira diferente de olhar o mundo, se calhar a forma como eu o faria da maneira mais adequada e mais produtiva seria fazê-lo exatamente naquilo que era a minha forma de estar no mundo, que era ser artista. Nesse caso, eu pensei, eu não faço mais nada nestas reuniões com estas pessoas, eu vou voltar ao ateliê e, a partir do ateliê, vou construir qualquer coisa que eu sinta que possa, de alguma maneira, por um lado, fazer parte desta vontade de mudar as coisas e, por outro lado, possa também, de alguma maneira, trazer para fora de mim aquilo que eu de melhor tenho para dar. E isso aconteceu em 77 e continuo a fazer isso. E essa vontade de mudar o mundo através do teu trabalho é sempre política, não é? Portanto, há sempre a partir do momento que há uma vontade de mudar qualquer coisa, a coisa é política. Mas às vezes chegas no teu trabalho a sentir que és mais expresso na maneira como queres mudar as coisas, ou é mais uma coisa de mudar o olhar, mudar a sensibilidade das pessoas perante os objetos? Eu acho que aí temos que ter muito claro que a forma como a criação artística, a forma como o trabalho de um artista não transforma o mundo a partir de pressupostos exteriores à criação artística. E aqui entra uma questão extremamente importante, que é o equívoco da suposta arte comprometida politicamente. Voltaremos a esta questão, vamos pegar na primeira. A transformação do mundo através do olhar do artista não se faz porque o artista, de um modo narrativo, literário, parco de ambições, fraco de pensamento e apenas com uma intenção ilustrativa, o artista não pode jamais mudar as circunstâncias do tempo, da história e do lugar da sua ação, se não tiver muito claro para ele que isso só se faz na busca de uma possível perfeição, jamais atingível, sabemos-lo, mas uma possível perfeição na criação do objeto de arte. Um objeto de arte não é um cartaz de propaganda que venha pleno de boas intenções e que se cola na parede da galeria para explicar às pessoas como o artista, seu autor, está tão preocupado com a mudança do mundo que, inclusive, produziu aquela obra de arte para dar às pessoas a prerrogativa de elas mudarem o seu comportamento através do contacto com essa verdade. Isso é, no mínimo, reacionário. E é ineficaz e, no fundo, é ainda assim uma extensão do pensamento burguês sobre a importância da arte. Ou seja, a arte deve representar coisas, deve melhorar a moral, deve ser pedagógica no sentido de criar uma melhor relação. Isso é o pensamento burguês sobre aquilo que os artistas têm que fazer. A mudança de paradigma a partir do modernismo implica que a arte não tem essa vocação historicista,
moralizadora e ética no sentido de ser uma escola de bons pensamentos, não é uma escola de virtudes. A arte, antes pelo contrário, é um cataclismo, é um vulcão de dúvidas e de perguntas e de problemas. Nesse particular, uma arte, um artista que se outorgue a posição de ser politicamente envolvido, não é um artista que use as suas criações como cartazes políticos de propaganda. É um artista que usa o seu pensamento no sentido de fazer, produzir obras de arte que, sem cessar, continuamente, em permanência, tragam a pergunta junto das pessoas, junto dos espectadores. Perguntas, a dúvida, a inquietação, a interrogação, a perplexidade. Ou seja, ferramentas espirituais para a construção de uma nova maneira de ver o mundo. Assim sendo, e voltando atrás à pergunta, é a única forma que eu tinha de transportar a minha vocação política para o território específico daquilo que eu era como pessoa, ou seja, artista, era transportar para a criação artística justamente essa espécie de território de instabilidade. Um território que é um território que constrói a dúvida. Essa sim é uma obra de arte implicada politicamente. Todas as outras que se proponham de uma forma jornalística, banal, leviana, infantil, propor uma mudança do mundo através de uma narrativa superficial, não passam de excrescências da própria sociedade que se propõem criticar. Portanto, só uma arte que busque uma perfeição em si mesma é uma arte que arrasta consigo as condições para ser uma arte política pura. Porque a política, ao fim e ao cabo, é uma poesia absoluta para a revolução, para transformar o mundo. E só uma arte que tem esta ambição de ser absoluta na sua, em si, é que pode aspirar a ter essa qualidade. Tudo o resto são cartazes. Já que estamos a falar do teu trabalho, tu muitas vezes afirmas que muito mais do que um escultor és um pintor. Apesar de muitos dos teus objetos serem tridimensionais. O que é que tu queres dizer com isso? Bom, Porquê é que és tão expresso? Né? Na vida de cada um há sempre pequenos pressupostos de maior ou menor grau de ironia e que às tantas tornam-se de tal maneira parte da nossa vida diária que já os mencionamos sem questionarmos a sua eficácia e a sua produtividade teórica ou intelectual, se quiseres. O que acabaste de dizer, de alguma maneira, integra esse pensamento. Eu sou um artista, não sou outra coisa que não um artista, e como artista tenho à minha disposição o mundo inteiro para ser artista. Por vezes sou pintor, por vezes sou escultor, por vezes faço uns pescados como ator de cinema nos filmes dos meus amigos que não têm orçamento suficiente para, enfim, para grandes produções, e por vezes, e isto é muito importante, sento-me apenas silencioso ou vou passear com os meus cães a pensar naquilo que sou como artista e no que quero fazer. Assim sendo, não se poderia dizer, em verdade, em boa verdade, não se pode dizer que o Pedro Cabrita Reis seja isto ou aquilo em particular. O Pedro Cabrita Reis é um artista, enfim, plástico. Lamentavelmente, hoje essa expressão parece ter ganho foresticidade. Eu prefiro a expressão primordial e clássica e que realmente... Eu sou um artista.
E todos os, digamos, quando a criação artística era ainda assim muito próxima da artesania, até, enfim, à mudança do século XIX para o XX, até à primeira década do século XX, os artistas ainda eram, de alguma maneira, com ou sem legitimidade, mas seguramente com muito conforto para a opinião pública, classificados em prateleiras consoante as suas aptidões técnicas. Felizmente, todas as rupturas que o século XX trouxe para o entendimento da história da arte vieram rearrumar essa questão toda, ou melhor dizendo, desarrumá-la de tal forma que se provou, e hoje é comumente aceito, a inutilidade dessas classificações. Eu sou pintor quando pinto e sou escultor quando estou a fazer objetos tridimensionais. E sou desenhador quando estou a desenhar. E sou artista nesses momentos todos, sempre, em passagem de uns para os outros, sem agitações, sem oscilações, mas como um fluxo. A minha vida, o meu pensamento, a forma de eu estar no mundo, é um fluxo contínuo. Isto é uma redundância, mas é um fluxo. E nesse fluxo eu tenho momentos que têm mais luz de uma forma ou de outra. A circunstância de haver fragmentos de tempo mais ou menos dedicados a esta ou àquela disciplina não inibe de forma alguma a circunstância de eu me considerar e de eu dever ser entendido como artista. Porque aquilo que conta no que faço e aquilo que conta naquilo que eu sou, isto é, um artista, é a circunstância de a minha vocação é transformar o modo, não o mundo, mas transformar o modo como o mundo é visto pelos outros. É isso que eu tenho que fazer. O mundo é suficientemente poderoso para se transformar a si próprio. Não precisa de ninguém para que isso aconteça. Mas nós, as pessoas, precisamos de mudar em permanência o nosso olhar sobre o mundo. Caso contrário, estamos votados ao desaparecimento. Em qualquer nível, científico, político, ecológico, cultural, artístico, o que queiras, nós temos que mudar em permanência a nossa relação com o mundo. E isso quer dizer o quê? Connosco próprios, com os outros, com aquilo que está à nossa roda. Os artistas têm uma responsabilidade particular, profunda e irrevogável nesse exercício, nessa guerra permanente do pensamento. Não transformamos o mundo, transformamos o modo como devemos olhar o mundo. Pegando exatamente no que estás a dizer agora, e será que não, tendo essa posição em relação a um artista, que é artista sempre, a toda a hora, não se torna um pouco difícil educar um filho? Porque a educação, muitas vezes, nós quando estamos a educar crianças, muitas vezes temos que recorrer a coisas que nós às vezes até achamos ridículas. Não faças isso, não faças aquilo, para tornar a coisa viável, não é? E tu às vezes, quando estás a educar o teu filho, vês-te em contradição contigo mesmo? Ou... Eu fui casado por 2 vezes, com 2 artistas, e de ambos os casamentos tenho um filho. Do meu primeiro casamento tenho uma filha chamada Margarida e do meu segundo casamento tenho um filho chamado António. Nenhum deles tem qualquer ambição ou teve nunca, em qualquer altura, a apetência de seguir a carreira artística. O que me deixa muito sereno em relação à qualidade da minha posição de pai e de pedagogo. Fui suficientemente bom para que neles nunca crescesse essa vontade ou essa ambição. E que eles criaram para si toda uma outra maneira de olhar para o mundo que os fez querer ser outras coisas. Mas porque tu achas que um artista é um pouco angustiado, é? Não querias que eles tivessem a angústia que faz fazer arte? Não tem a ver com isso. Eu queria continuar a desenrolar-se. Diz.
A única forma que eu vejo que se possa... a única forma verdadeira de educar é através do exemplo. E os exemplos têm que ser dados sem a censura moral ou ética. Os maus exemplos são tão bons e tão educativos e produtivos quanto os alegados bons exemplos. A única forma de educares, a meu ver, um filho ou uma criança ou alguém mais jovem do que tu em relação ao qual tens responsabilidades é justamente dar-lhe um todo da tua forma de estar no mundo que possa ser entendido como um modelo. O modelo não é necessariamente um objeto perfeito. O modelo é um objeto produtivo. E num objeto produtivo tem, seguramente, instâncias menores, instâncias banais e instâncias maiores. Ou seja, a única coisa que tu podes usar para transmitir a outros é o facto de quereres ter uma vida plena e vivê-la de uma forma plena e transformá-la por isso mesmo num motor exemplar pedagógico em relação a quem está à tua roda. Para os mais jovens é pedagógico, para os teus pares é a criação de um terreno de generosidade e de encontro. Não vejo que seja diferente uma relação que eu possa estabelecer com uma pessoa da minha geração ou com uma outra pessoa mais jovem, diga-se neste caso, os meus filhos. A única coisa que eu tenho que ter é uma relação de absoluta e única, eticamente impoluta honestidade e sinceridade em relação à maneira como eu me vejo no mundo. Espero que isso produza os efeitos suficientes, necessários e positivos naqueles que estão à minha roda. Com os iguais, criar um território de encontros e de afeições e construir coisas em conjunto. Com os mais jovens, hipoteticamente o mesmo, mas, adicionalmente também, a questão do modelo de comportamento. Não sei se terei sido um bom pai. Provavelmente não serei, não o terei sido. Mas justamente ao não o ter sido em pleno, sou de facto em absoluto, porque dou de mim mesmo a eles, aos meus dois filhos, uma imagem sem disfarces, uma imagem sem coisas escondidas. Os meus filhos sabem exatamente os meus fracos, os meus vícios, as minhas riquezas, coisas boas que eu lhes posso dar, e imagino que tomem isso como um todo e que lhes sirva, não e jamais, nunca, em qualquer circunstância, para serem iguais a mim, mas para que serem pessoas de direito próprio e inteiro, com a experiência de terem tido um pai que era assim, como eles se lembrarão deles, para o bem e para o mal. Os objetos são muito importantes na tua obra, visto tu apropriares-te de objetos constantemente para construires peças. Tenho aqui uma pergunta que formulei, que é o Dante Flavin usou os neons para construir peças de cariz minimalista. As características dos neons, brancos, cor fria, lineares, ajustam-se bem a isso. Tu chegas e percebes que os podes usar em peças extremamente orgânicas. Se calhar porque os neons hoje já são alguma coisa que remete para um passado em que eles iam mesmo dar-nos uma nova luz. Dás valor à maneira como a sociedade vê cada objeto em determinada altura ou achas que cada objeto tem um significado primordial, que está para além da maneira como cada sociedade, em cada tempo, os vê? Eu diria que a resposta perfeita a essa pergunta não poderia jamais deixar de ter em conta uma espécie de contaminação recíproca desses dois parâmetros. Ou seja, não há, como sabemos, um entendimento universal de uma obra de arte.
temos, acho eu, a certeza absoluta que a pintura do Tintoretto não será entendida da mesma forma em Veneza ou no Gabão. A não ser, é claro, por pessoas que no Gabão ou em Veneza tenham a particularidade de ter absorvido de ambas as culturas a suficiente informação e sensibilidade para poderem, cada uma do seu ponto de vista, vê-la a partir do outro olhar. Portanto, isto instrui-nos sobre uma questão fundamental, que é a percepção, a vivência, a experiência de uma obra de arte é, de alguma forma, também uma experiência sociológica, no sentido em que não se pode, de alguma forma, redimir uma leitura de uma obra de arte do contexto histórico, social e cultural em que ela é entendida. Se isto é verdade, ainda assim não deixa de ser também verdade a circunstância de nós termos anacronicamente experiências de obras de arte que foram construídas, desenhadas, projetadas com intenções explícitas para responder a intuitos e a demandas próprias num tempo, de há 400 anos atrás, voltamos a falar do Tintoretto, e não deixamos de nos emocionar com elas. Se é verdade que este lapso temporal, que é também que é também a revelação de todo um outro contexto sociológico e político e cultural, civilizacional mesmo, poderíamos dizê-lo. Se tudo isto é verdade, porque é que, apesar disto, ainda continuamos a sentir qualquer tipo de emoção ao presenciarmos, ao experimentarmos, ou olharmos para uma obra de arte que não é claramente do nosso tempo, não é claramente da nossa cultura, não é claramente do estádio civilizacional em que nos encontramos. Teremos então que ter, provavelmente, a humildade de acreditar que existe na obra de arte uma forma de chegar ao espectador que não pode ser apenas explicável pelo somatório aritmético, politicamente correto e legitimador de um conjunto disperso de circunstâncias de ordem sociológica ou civilizacional. Teríamos que admitir que as obras de arte, para além disso tudo, e depois de esgotados todos esses parâmetros de entendimento, ainda assim têm um tesouro, uma reserva de sentido que se transporta através do tempo, que perdura e que nos faz, fora da época em que foram criadas e fora do contexto para o qual foram criadas, que nos faz, de alguma maneira, sentir uma relação íntima, pessoal, secreta, misteriosa, mas não menos eficaz na forma como nos relacionamos com ela. Para pegar disto, isto é uma introdução à questão dos objetos que tu falas. Não há objetos nenhuns que não tenham sido fabricados pela mão humana. A mão humana transporta para aquilo que é resultado da sua ação um sentido qualquer. Não sabemos exatamente se esse sentido é comum a todos os objetos construídos pela mão humana. Não sabemos se esse sentido é idêntico nas diferentes culturas e civilizações. Mas sabemos que, para além disso tudo, há uma espécie de uma luz
interior e que anima aquilo que seria uma hipotética alma do objeto, e essa luz é uma luz que lhe vem de um único lugar. Essa luz vem da mão humana. Uma ferramenta, um instrumento musical, um tijolo feito no meio da África, um tijolo feito no norte da Alemanha, um tijolo feito nas profundezas do deserto do Gobi. Todos estes tijolos têm uma espécie de luz que lhes vem da circunstância de terem sido feitos por mãos humanas no sentido de construir casas para que essas mãos humanas e as pessoas que as têm vivam nessas casas. Casas diferentes, abrigos, cavados na terra, escavados na montanha, nas planícies, no alto dos cerros, não interessa. O que interessa é que há uma mágica qualquer, uma magia qualquer, que toca, une e articula e cria uma identidade em todos os objetos que vêm daquilo que nós, e agora não falamos mais de nós, falamos de nós, aquilo que nós fazemos. Quando eu me debruço nos contentores do lixo das cidades por onde passo, quando eu não deixo e não conseguirei nunca deixar de deitar um canto do olho para o lixo, quando eu atentamente caminho nas ruas de todos os sítios e cidades e lugarejos onde estive e observo as janelas, as paredes, as portas, as formas como as coisas todas se constroem, e quando estou em permanência a criar obras de arte a partir desse olhar que eu tenho sobre aquilo que a humanidade constrói, eu no fundo estou a outorgar aos objetos um lugar único, um lugar primordial e um lugar onde se revela a condição humana. É por isso que eu nunca poderei ser insensível e não vejo como é que eu deixarei alguma vez de me fascinar por coisas que foram desperdiçadas, abandonadas, esquecidas, deixadas para trás, feitas pela mão humana, e que eu reconheço nelas uma grandeza, um heroísmo, uma eternidade, um sentimento e uma temperatura que é a nossa e que faz com que, para mim, se tornem indissociavelmente parte daquilo que eu quero fazer, daquilo que eu quero construir, do modo como eu vejo a minha posição como artista. Se há pouco falávamos de uma implicação ética do artista e de uma responsabilidade política, eu digo que é aí que eu a materializo na sua forma mais humilde e, ao mesmo tempo, mais absoluta. Uma maçaneta de uma porta, um ar de uma janela, para mim, é a história de toda a gente que eu conheço. E é por isso é que tu deixas sempre as tuas peças quase que em ruína, não acabadas. Não é? Há um conceito do Robert Smithson que diz ruins in reverse. Portanto, as tuas obras muitas vezes parece que têm muita consideração por qualquer coisa que foi abandonada. Tu, quando vês uma porta, achas que não tens que intervencionar muito. Um artista é exatamente uma pessoa como outra qualquer. Contudo, tem esta prerrogativa, que é também uma obrigatoriedade ética, que é o exercício do olhar. O exercício do olhar faz a diferença. Uma qualquer pessoa, que não será menos pessoa por isso mesmo, olhará para uma pedra de uma forma. Um artista olhará para essa mesma pedra de outra forma. O caráter vocativo da criação artística, o caráter vocativo que define o artista no seio da comunidade social a que ele pertence e à qual jamais se poderá furtar, é exatamente o modo do olhar. Essa pedra transforma-se numa ferramenta para construir a história da humanidade através de um olhar de um artista. É isso que nós fazemos.
Uma vez alguém muito próximo de ti disse que tu, como caráter, tinhas um caráter muito predador. Eu associo isso a duas coisas. Uma é o que temos estado a falar, que estás sempre a olhar para o que está à tua volta, de forma a poderes utilizar na tua obra. Seja fisicamente, seja através de ideias, não é? Para ganhar ideias que tu vês, será mesmo objetos físicos que tu incorporas em obras que depois fazes. Mas também no sentido mais leonino, mais da selva, da coisa, de que se há um lugar só, ele tem que ser o meu. Como é que tu vês isto, esta coisa tão impositiva que tu tens? É a urgência de mostrar qualquer coisa que tu achas que é mais importante? Se há um lugar só, esse lugar tem que ser o meu. Foram as palavras que tu usaste. Exatamente. Putativamente, citando alguém que te teria dito que eu era um predador. E eu respondo de uma forma bastante simples. Não há ninguém que se arrogue o destino de artista que não seja exatamente igual a isso. Como eu, todos os outros que sejam artistas e que se afirmem como tal e que o sejam de facto, são assim. Porque um artista tem um cometimento único que é reconstruir o mundo. Não há lugar para partilhas quando se reconstrói o mundo. Não creio que nas cosmogonias monoteístas, que incluem o conceito de Deus, não há vários deuses a construir o mundo, há um só. Essa ideia é uma ideia que fundamenta e estrutura o pensamento sobre a criação artística. Cada artista em si mesmo é a única, última e não partilhável possibilidade de redenção e de reconstrução do mundo. Eu não sou diferente de qualquer outro que seja artista nesse particular. Não há, de forma alguma, a possibilidade de imaginarmos que este seja uma aventura que não seja vivida exclusivamente a solo. Não há nenhuma forma de entender o lugar de um artista que não seja partindo do princípio que ele se oferece ao mundo como o seu único iluminador, como o seu único construtor, como o seu único redentor. Toda a proposta artística, todo o discurso, toda a prática, todo o território da construção artística é um território único, inquebrável, inviolável e não partilhável. E muito religioso. Não há, se quiseres falar em teleologia, se quiseres imaginar que, de facto, a construção do mundo numa tela é aí que está, começa e acaba nessa tela, recomeça na próxima tela e acaba na próxima tela. E assim continua à exaustão até à morte física do autor, mas perdura na sua obra. Daí que a arte seja a única forma que se possa entender o mundo na plenitude, variedade, diversidade de olhares únicos, tantos quanto os artistas que produziram as obras. Não se pode imaginar uma obra que seja uma possível explicação. Não há possibilidades, não há exercícios, não há tentativas, não há hipóteses. Há destinos e há coisas únicas e acabadas. E uma obra de arte só o é quando tem esta espécie de força, esta espécie de destino no seu seio, na sua materialidade, na forma como se apresenta aos outros, na forma como se revela ao mundo. Isto é um território onde não há dúvidas e muito menos feridos. Mas, pegando no que tu estás a dizer agora, eu já te conheço há alguns anos e, para além disto tudo, tu és um tipo extremamente generoso e decente. E quando eu falo em generoso e decente, principalmente quando falo em decente, a minha definição de decência não passa por pagar contas a horas ou não dizer mentiras.
Por isso gostava de saber um pouco quais são os códigos que tu usas no relacionamento com os outros. A tua pergunta peca apenas por um S a mais. Eu não tenho códigos. Tenho um Código, único código. código. E esse único código é o exercício da minha própria existência. Eu sou exatamente aquilo que sou em qualquer circunstância e a tudo aquilo a que eu me dou, incluindo neste conceito pessoas, coisas, histórias, tempos, animais, árvores, sono, sou sempre o mesmo. Faço tudo e sempre fiz tudo, imagino que farei sempre tudo com a mesma intensidade e o mesmo commitment, peço imensa desculpa por este provincianismo, mas não tenho outra palavra para usar agora. Comprometimento, sei lá. Faço sempre de uma forma idêntica. Não existe na minha vida e na forma como eu me vejo a mim próprio e a minha posição no mundo com os outros, uma hierarquia de ética, no sentido de dizer estou mais aqui e menos acolá. Isso não é possível, sob nenhuma forma. E nesse aspecto poderemos entender aquilo que tu tão generosamente defines como generosidade. Aquilo que tu entendes como generosidade da minha parte é apenas o saber que só faz tudo sentido se tudo for igual para todos e se tudo for partilhado da mesma forma e se tudo for dado da mesma forma. Não dado, nem partilhado, nem igual de uma forma paternalista, ou seja, cada um poderá fazer, pensar ou desejar o que quer. Não, não é isso. Tudo será feito, partilhado e desejado sob a forma como eu dou. E a forma como eu dou é a forma como eu, artista, vejo o mundo e pinto os meus quadros e faço as minhas esculturas e amo as mulheres que amei e tenho os filhos que tenho e como da maneira como como e bebo da maneira que bebo e passeio-me e viajo e vou ao mar e vou ao campo. Faço tudo isso da mesma forma. Eu não tenho uma paleta cromática ou uma escala de valores para viver. Vivo. Period. Final. Apesar de já teres afirmado que as tuas obras não partem de um ponto de vista sociológico ou antropológico, parece totalmente errado dizer que só a estética te interessa, não é? Que beleza... Sim, não tem uma coisa a ver com a outra. Que beleza é esta que tu procuras ligada ao homem e à sua condição? Talvez não fosse má ideia aproveitarmos esta circunstância para clarificar algo que a mim se me afigura muito importante. A beleza não é o território ou o exercício das coisas bonitas ou agradáveis. A beleza tem um rigor e uma seriedade filosófica que vem de há milhares de anos e que se materializa, ou que será melhor entendida, se a compreendermos como uma forma de harmonia ou de equilíbrio. Diríamos então que a procura da beleza não é a procura das coisas agradáveis ou bonitas ou que façam parte de uma forma amena, digamos, de uma melhoria do nosso dia-a-dia nas pequenas coisas. A beleza é uma busca ética, uma busca filosófica de uma harmonia no mundo, de um equilíbrio entre o homem e o mundo que o rodeia. Na claríssima ausência de Deus, essa figura tão inútil e que foi criada por nós em períodos, enfim, mais negros e mais primitivos da nossa história para justificar um conjunto de coisas que se nos afiguravam relativamente obscuras, a verdade é que, sem termos a obrigatoriedade de nos referirmos teleologicamente a uma existência de uma criatura ou de uma instância denominada Deus, só nos resta a circunstância de assumirmos a responsabilidade de um destino de absoluta liberdade
que é pautado, ou deveria ser pautado, por um código de relações éticas, não, repara que não me refiro morais, refiro éticas, e nesse particular, um entendimento do mundo e uma prossecução de um destino que caminha para uma perfeição desejavelmente, a beleza é a construção do equilíbrio. E o equilíbrio é, acima de tudo, a percepção filosófica da posição da humanidade, do homem no mundo. A criação artística, a par com o pensamento filosófico, a par com o pensamento científico, buscam todos uma beleza, que se calhar é a mesma beleza, que se calhar é a compreensão, é o reconhecimento, o espelhamento do eu sobre aquilo que nos é externo. É mitigar, sarar de uma vez por todas esta ferida única que é o que nos diferencia do mundo. A diferença entre nós e a natureza. A alteridade. Era tentar, de uma forma utópica, anular esta alteridade, esta diferença, e fazer com que houvesse uma espécie de absoluto em que nós apenas fazíamos parte de uma coisa igual a nós. A beleza, a procura da beleza, é a procura incessante desse equilíbrio, é a vontade absoluta de sarar essa ferida. E essa ferida, é isso que está na gênese da criação artística e do pensamento filosófico, do pensamento científico e, por que não dizê-lo, do pensamento religioso, para quem isso é uma forma de obtenção da beleza e não é, e aceito que seja verdade também. Usas o teu corpo, já usaste o teu corpo frequentemente na tua obra, através de autorretratos ou de autorrepresentação, chama-lhe o que quiseres. Porquê é que tu usas o teu corpo? É por proximidade? É porque ele está mesmo ali? É porque tu o conheces bem? Não, nada disso. Uso o meu corpo porque o meu corpo é a parte mais material e mais evidente do eu que sou eu. E o eu que sou eu é a forma mais absoluta de fazer convergir as minhas preocupações, as minhas perplexidades, as minhas ansiedades sobre a construção do mundo. A forma ideal da obra de arte é seguramente o autorretrato. Mudando agora de conversa, indo para uma coisa mais trivial, os anos 80 foram uma época muito importante, porque é, no fundo, a consolidação do 25 de Abril, e tu fizeste parte de um movimento, não é, que se passou no Bairro Alto, do certo rejuvenescimento social, sexual, afetivo. Como é que tu viveste isso tudo e como é que tu vês isso 30 anos depois? Bom, de facto, todas as transformações... Se calhar os anos 80 foram mais interessantes até do que os anos 70, porque já se puderam fazer coisas, não? As transformações que o 25 de Abril trouxe ao entendimento que a sociedade portuguesa pôde fazer sobre si própria, no que diz respeito às artes plásticas, creio, e estou convencido, sem qualquer hesitação, creio que só nos anos 80 é que isso se materializou. Portanto, estamos a falar aqui como se houvesse um hiato histórico gigantesco, mas não, estamos a falar de 5 anos. 5 anos não é nada. Hoje não é nada, naquela altura era um bocadinho maior, porque o tempo era mais lento. Gostava mais a passar. Mas a verdade é que é nos anos 80 que o 25 de Abril aparece nas artes plásticas. E o que é o 25 de Abril? É a mudança de paradigma, a transformação e a libertação de cânones que eram, de alguma forma, asfixiantes, e é a construção de um território de experimentação, liberdade e abertura que ganhou uma dimensão de facto produtiva com esses 5 anos, digamos, de delay em relação
à ruptura histórica. Mas todos nós sabemos, enfim, os que tenham uma cultura de filosofia marxista básica, sabem que os fenómenos ditos de superestrutura, ou seja, os que estão ligados ao entendimento das transformações que se operam nos campos do pensamento e da cultura, são sempre, de alguma maneira, digamos, são diacrónicos, seja para trás, seja para a frente. O que é que isto quer dizer? Diacrónicos para trás implica que se revelam nas suas sementes antes da transformação sociológica e política profunda no terreno, ou se revelam a posteriori, após esse grande corte sociológico. No caso das artes plásticas, a verdade é que se os anos 70 portugueses já eram bastante ricos e estimulantes no que diz respeito a experiências de ordem conceptual e política, temos exemplos de sobejo para nos fazer saber que a história das artes plásticas portuguesas contemporâneas tinham já nos anos 70 a premonição da mudança, mas nos anos 80 é que essa, digamos, a transformação que historicamente ocorreu naquela ganha uma materialidade. E essa materialidade é ganha de formas muito interessantes, como gerações muito jovens acedem ao conhecimento público bastante rapidamente. Há uma mudança de paradigma de índole económica, ou seja, os artistas jovens começam a viver de alguma forma, melhor ou pior, digamos, daquilo que fazem, não tendo que recorrer a outros empregos para se sustentar. Há um claro interesse mediático pela atividade dos artistas plásticos, coisa que não era normal ou comum em períodos anteriores, e, digamos, são circunstâncias que, repito, para o mal ou para o bem, vêm introduzir uma nova, uma perspectiva diferente, uma energia renovada e exigem ou revelam comportamentos diferentes. Nesse particular, eu acho que os anos 80, ao contrário de que se vem transformando em costume dizer, um costume muito desagradável, os anos 80 não foram uma década negativa, nem uma década de arrogâncias, nem uma década digamos, de desperdício. Esses comentários são comentários, a meu ver, que do ponto de vista sociológico eu diria que são comentários politicamente corretos e que têm uma agenda política que tem como pressuposto aniquilar toda a força, toda a energia dos anos 80 no sentido de substanciar uma espécie de política de pertença, humildade e seriedade que, a avaliar pelos arautos, seria a política dos anos 90. Mantenho, insisto e reclamo que os anos 80 foram décadas criativas, positiva, foi uma década criativa, positiva, forte e de transformação. Não foi uma década arrogante, não foi uma década fútil, não foi uma década fátua. Foi uma década de experimentação, foi uma década de revelação, foi uma década de sair de um tempo de 50 anos de asfixia. Produziu o que produziu. Nós nunca devemos olhar para a história com uma visão moralista. Todas as pessoas que, por erro ou por perversão, querem olhar para a história de uma forma moralista, são pessoas em relação às quais devemos ter muito cuidado, porque são pessoas que claramente têm intenções totalitárias e assambarcadoras da percepção e da inteligência e da compreensão sobre um determinado período histórico. Não pode jamais, em tempo algum, analisar a história com as pobres e difíceis ferramentas que só a moral te dá.
tens que olhar para a história de uma forma, digamos, aberta e transversal. Os juízes sobre a história, a própria história faz sobre si mesma. Não podes transformar a história numa ferramenta para veiculares os teus pensamentos utópicos sobre aquilo que seria, na tua opinião, um mundo perfeito. Isso é um crime grave e deve ser rechaçado e combatido em todas as suas instâncias, da mais subtil e insinuante à mais gravosa e clamorosa. Nesse particular, oponho-me em absoluto e rejeito, e sei de onde é que vêm e recuso, todas as afirmações negativas construídas sobre a década de 80. E não o faço porque eu tenha sido um protagonista dessa década. Eu sou um protagonista da história da arte contemporânea portuguesa e internacional desde que estou em público. 80, 90, 2000, 2010. Portanto, eu não tenho qualquer problema em relação a esse entendimento. A minha carreira, a minha vida, aquilo que eu quis fazer, perdurou, prolongou-se, transferiu-se pelo tempo, através dessas décadas todas. Portanto, estou à vontade para dizer que os anos 80, tal como todos os outros que seguiram, são o que são, foram o que foram, valeram o que valeram. O que conta é justamente, nesse trânsito, a energia que se acumulou, as pessoas que se revelaram, as obras que ficaram, para nos dar desse tempo todo testemunho e para fazer disso material para o nosso modo de perceber o mundo e de nos colocarmos ao longo dessa história. Pegando nisso, um dia que te vás, porque como é que gostavas de ser recordado? Porque noutra entrevista que fiz, um dos artistas que falou comigo falava que os artistas têm como um dos seus grandes objetivos a imortalidade. Não sei se isto é verdade, tenho sinceras dúvidas, mas gostava de perceber, gostavas de ser recordado como o quê, por o quê? Bom, esse comentário desse artista é de tal maneira inevitavelmente banal que não merece comentários. A única coisa que os artistas ambicionam, e isso prende-se quando eu há pouco falava que cada um refaz o mundo, é a imortalidade. Portanto, isso é um fait accompli, é um facto que não tem qualquer comentário. Mas a única forma, e muitas vezes penso sobre isso, como eu gostaria de ser recordado, e agora vais achar com certeza divertido, ou vais ficar perplexo, mas estas coisas são assim. E com isto acho que vamos acabar a nossa entrevista. Eu quero ser, e serei, com certeza, não tenho sobre isso dúvidas nenhumas, serei recordado como um clássico. Pedro, gostei muito desta entrevista, foi pena ser tão curta, porque ainda tinha muitas coisas para perguntar, e mais do que as minhas perguntas, as tuas respostas são sempre muito interessantes, mas se calhar, noutro dia, noutra altura, continuaremos esta conversa. Obrigado. Isto nunca acaba. Não tenho dúvida.